Será apresentado neste tutorial orientação simplificada para a elaboração de projetos via recursos do BNDES, haja vista que alguns programas exigem apresentação de projeto técnico específico elaborado por profissional habilitado, além dos demais documentos exigidos nas operações de crédito rural. Antes da elaboração do projeto, deverá ser consultado no site do BNDES as condições do programa de crédito pretendido. Vou utilizar como exemplo o Renovagro. Com uma simples consulta, você acessa o programa de financiamento e um resumo das condições deste produto. No entanto, eu recomendo a leitura integral da circular. Na circular poderá ser verificado o público-alvo, os empreendimentos apoiáveis, os prazos e encargos financeiros, dentre outras condicionantes. Não irei me aprofundar nas especificidades de cada produto, pois as circulares são atualizadas a cada plano safra, podendo ocorrer alteração da taxa de juros, do limite de financiamento por beneficiário, dentre outras condições. Mas quero destacar na circular do Renovagro o item 8.1. Aqui temos algumas condições que devem ser atendidas de acordo com a finalidade do projeto. Por exemplo, se no projeto visa-se a recuperação de pastagens degradadas, além da apresentação do projeto técnico, deverá ser apresentado o croquis descritivo da área. O croquis descritivo ele é cadastrado através do anexo socioambiental no Terras. Além disso, apresentar o histórico de utilização da área do projeto. Deve ser feita a caracterização de como essa área foi manejada desde a aquisição do imóvel pelo cliente até os dias atuais. Apresentar também a análise de solo contendo o teor de matéria orgânica, além dos itens usuais. A análise de solo deve vir acompanhada da memória de cálculo dos quantitativos dos corretivos e fertilizantes orçados, e junto também a respectiva recomendação agronômica. Na recomendação agronômica, esperamos que seja feita a caracterização da cultura ou da pastagem que será implantada, a orientação de como será o preparo da área, ou seja, como será feita a gradagem, o nivelamento, também a recomendação de como será feita a calagem, o plantio, inclusive informar a época de plantio e de colheita, se for uma cultura anual, por exemplo, ou a época de plantio que será feita a implantação da pastagem. É dizer como essa área será manejada, o trato cultural e demais orientações para que o cliente consiga fazer a implantação do projeto, seguindo as recomendações agronômicas. Também deverá ser apresentado o plano de manejo agropecuário ou agroflorestal ou florestal, de acordo com a finalidade do projeto. O plano de manejo é caracterizar como essa área será manejada ao longo da vigência do financiamento. Se no projeto está sendo proposto um prazo total de 10 anos, deverá ser conceituado ano a ano como será o manejo, como essa pastagem, se for um projeto de recuperação de pastagem, será manejada, se serão feitos aceiros, se serão feitas adubações de manutenção, como será feito o controle de invasoras e etc. Já para projetos que incluem a implantação de planos de manejo florestal sustentável, deverá ser apresentado o plano de manejo aprovado pelo órgão ambiental competente. Enfim, de acordo com a finalidade do projeto, deverá ser observado se estão sendo atendidas as condicionantes. Ainda sobre a circular do Renovagro, eu quero destacar que a finalidade do pleito deve ser clara, pois somente poderão ser financiadas as inversões relacionadas à finalidade descrita. Voltando ao exemplo, se for um projeto destinado à reforma de passagens degradadas, ou seja, o Renovagro Recuperação. Somente poderão ser financiadas inversões relacionadas a esse empreendimento apoiável. Assim, poderá ser objeto de financiamento a aquisição de matrizes e reprodutores, limitado a 40% do valor do projeto. Também poderão ser financiados construção de cerca, curral e outras benfeitorias relacionadas à atividade, ou seja, a bovinocultura. Mas não poderá ser financiado um custeio associado destinado a cultivo de soja ou aquisição de uma colheitadeira, ainda que o cliente desenvolva a atividade agrícola, porque essas inversões não estão relacionadas à finalidade do projeto. Outro programa de financiamento que exige apresentação de projetos é o PCA, destinado à construção e ampliação de armazéns. Quero destacar que essa linha de crédito se destina a produtores rurais e às suas cooperativas de produção. Na confecção do projeto, deverá ser feito o dimensionamento da unidade, considerando a capacidade produtiva do empreendimento, devendo ser evitado o superdimensionamento, que possa ensejar a oferta de prestação de serviços de estocagem a terceiros,
o que é vedado. Se constatada essa prática em uma vistoria, pode ocorrer a desclassificação da operação e vencimento antecipado da dívida. Dando continuidade. Caso o projeto contemple a aquisição de máquinas, implementos ou equipamentos, deverá ser disponibilizado um folder ou catálogo com as especificações do produto e o orçamento emitido a menos de 30 dias, contendo o código FINAME CFI. O código deverá ser consultado em credenciamento BNDES FINAME. Acesse Catálogo CFI, fornecedores e produtos credenciados. Digite o código FINAME que consta no orçamento apresentado. Aqui irei consultar um secador. A consulta resultou trazendo informações do programa em que esse secador pode ser financiado. Aqui temos BNDES FINAME, produtos destinados à pessoa jurídica, e o programa para construção e ampliação de armazéns PCA, ou seja, poderia ser financiado para um produtor rural através desta linha. Confirmando que esse produto pode ser financiado na linha de crédito pretendida, imprima o resultado da consulta e anexe ao orçamento que será juntado ao projeto. Dúvidas sobre situações específicas não explícitas na circular do produto podem ser objeto de consulta junto ao BNDES, que disponibiliza canais de atendimento. Acesse canais de atendimento. Em seguida, fale conosco. Preencha seus dados pessoais. Seu perfil. Não é necessário informar o CPF do cliente. Preencha o assunto, detalhamento, de acordo com a sua necessidade. Aparece uma resposta automática. Marque não sou um robô e enviar pergunta. Normalmente as respostas são tempestivas. Eu, por exemplo, já questionei se residências rurais são passíveis de financiamento através da linha BNDES ABC, o atual Renovagro, e me foi respondido que não pode ser financiado esse tipo de benfeitoria através deste programa, devendo as benfeitorias estarem diretamente relacionadas à atividade desenvolvida e objetivo do financiamento. Confirmado que o pleito possui enquadramento para financiamento via recursos do BNDES, seguimos para o projeto. Acesse o site do Banco da Amazônia e, em seguida, Agronegócio e Agricultura Familiar. Neste portal, o consultor encontra diversas orientações para a elaboração do projeto. Para ver a relação completa de documentos a serem apresentados, baixe o checklist. Deverão ser baixados o roteiro e a planilha necessária para a elaboração do projeto de investimento. Baixe o projeto rural, que é a planilha para verificação da viabilidade do projeto. Em seguida, roteiros de projeto editável. Esse é o modelo de projeto dissertativo. Quando um projeto contemplar também construção civil de maior complexidade, como é o caso da construção de uma unidade de armazenagem, deverá ser observado as diretrizes da Cartilha Técnica de Engenharia. Nessa consta a relação dos projetos arquitetônicos e de engenharia, orçamentos e documentos que devem ser apresentados neste tipo de projeto. Antes de iniciar o preenchimento do projeto, verifique a documentação dos imóveis, excluindo aqueles que não atendem os requisitos de regularidade fundiária ou ambiental. No Terras, verifique se os imóveis possuem alguma restrição de uso que não seja passível de contestação. Por exemplo, se a propriedade estiver embargada junto ao IBAMA, que não seja embargo de borda, ou possuir qualquer outra condição impeditiva, não poderá ser considerada no projeto, seja como objeto do crédito, seja como suporte forrageiro ou gerador de receitas. Deverá ser adotado o modelo disponibilizado pelo banco, sendo esse autoexplicativo, devendo ser preenchido todos os itens, adequando somente o necessário. Inicialmente, preencha o resumo da proposta de financiamento. Preencha os dados gerais da proposta e os dados do proponente. Em demais participantes, deve ser incluído o cônjuge, o avalista, o fiel depositário, o interveniente, a assistência técnica e o responsável técnico. Em se tratando de empreendimento desenvolvido em condomínio, parceria ou em condição similar, os demais participantes do grupo deverão participar da operação como avalista. No item 4, descrever de forma sucinta a finalidade do projeto. Utilizei aqui como exemplo um projeto de recuperação de passagens degradadas. No orçamento, deverá ser preenchido todos os insumos e serviços que se objetiva financiar. Sendo previsto no projeto a aquisição de inversões semifixas, essas também devem ser detalhadas no projeto. Em se tratando de animais, deve ser feita a caracterização da raça, da idade e do padrão racial. Se for pleiteado o financiamento de máquinas, deverá ser incluída sua descrição, conforme consta no orçamento e catálogo, incluir também neste caso o código FINAME CFI. Se
ainda for previsto o custeio associado no projeto, fazer a descrição do custeio. No item 6, incluir as garantias pré-existentes. As garantias a incorporar são aquelas que serão financiadas e que poderão ser vinculadas em penhor ou alienação fiduciária à operação. No item 7, deverá ser informado todos os imóveis explorados pelo cliente, salvo aqueles excluídos por alguma pendência fundiária ou ambiental, ou aqueles localizados em alguma unidade da federação na qual o Banco da Amazônia não possua atuação. Em tipo de participação, deverá ser informado se esse imóvel será objeto do crédito, objeto de garantia, suporte forrageiro ou gerador de receitas. A condição de uso refere-se à forma de exploração desse imóvel, se é uma exploração própria, se é condomínio, se é parceria, se é comodato e etc. Informar a matrícula, conforme consta na certidão, o código do CCIR do imóvel, o NIRF, conforme consta no ITR, e o número do CAR federal. No item 8, repetir os mesmos imóveis, informando a localização, estado, município e denominação. No item 9, endividamento, deverá ser informada todas as responsabilidades do cliente na rede bancária. Em se tratando de condomínio ou grupo, parceria, deverá ser informado o endividamento de todos os participantes deste grupo. Neste caso, incluir mais uma coluna com o CPF do participante. Preencha os dados do proponente. Inclua as informações do imóvel objeto do crédito. Faça a avaliação patrimonial, devendo ser preenchido um quadro para cada imóvel. Observar as recomendações constantes a seguir. As especificações das coberturas vegetais podem ser editadas de acordo com a realidade do empreendimento. Faça a avaliação das máquinas, equipamentos e veículos existentes nos imóveis considerados no estudo e faça a avaliação dos semoventes, sejam eles bovinos, caprinos, equinos, de acordo com a realidade do empreendimento. Se o cliente desenvolver tanto a atividade pecuária de corte quanto a leiteira, deverá ser avaliado o rebanho separadamente. Ainda quanto a este item, recomendo que seja juntado ao projeto o saldo de exploração do rebanho cadastrado junto à defesa sanitária do seu estado. No item 2.1.4, deverá ser incluído outros bens e direitos. Essa relação pode ser consultada na declaração de imposto de renda do cliente. No resumo do patrimônio, incluir o valor das avaliações realizadas anteriormente. No item 2.1.6, deverá ser incluído as dívidas com outros agentes, ou seja, que não seja contratos junto a instituições financeiras. Por exemplo, despesas com arrendamento, contratos de compra e venda de imóveis, de máquinas e equipamentos, dentre outros. E no item 2.1.7, o resumo da situação patrimonial. Neste ponto, recomendo dar uma pausa no preenchimento do projeto dissertativo e seguir para o preenchimento da planilha. Execute o arquivo da planilha PROD Rural baixado anteriormente. Faça a instalação. Será criado um atalho na sua área de trabalho. Abra a planilha para iniciar o preenchimento de um novo arquivo, salve com o nome do cliente. Inicialmente, será perguntado se trata-se de projeto de pecuária ou agricultura. Sempre que o cliente desenvolver a atividade pecuária, deverá ser selecionado o projeto pecuária, ainda que a finalidade do projeto que está sendo elaborado seja agricultura, pois em projeto agricultura não se abre os campos para preenchimento do rebanho e cálculo para o suporte forrageiro. Então, o projeto agricultura somente será utilizado quando o cliente desenvolve somente atividade agrícola. Neste caso, vou selecionar projeto pecuária, pois vou utilizar como exemplo, um projeto de recuperação de pastagens degradadas. Para melhor entendimento, vou utilizar uma planilha modelo que eu já preenchi. Selecione a agência em que o projeto será apresentado e o município de localização do empreendimento. Em fluxo do projeto temos um menu. Inicie o preenchimento conforme a ordem indicada. Primeiramente, a apresentação. Preencha o nome, o CPF, os dados da conta corrente do cliente e o seu endereço de residência. Se trata de pessoa física ou jurídica, se ele é isento de imposto de renda ou não. Deverá ser informado o percentual de financiamento referente a este projeto. Se será solicitado 100% do projeto, informe 100%. Neste caso, vou deixar 90%. Se houver custeio associado, também deverá ser preenchido o percentual de financiamento. Preencha a área total dos imóveis, a taxa de juros do BNDES conforme consta na circular. Quanto ao esquema de pagamento, normalmente o BNDES adota o sistema de amortização constante, ou seja, o SAC. Os encargos na carência devem ser pagos 100%. Caso seja marcado 0%, deverá ser justificado no projeto. Informar se trata-se de projeto de implantação ou ampliação. Informar a receita bruta anual constante no imposto de renda, se for pessoa jurídica, a ROB anual. Em atividade que reduz em 50% a receita
receita, desconsidere essa informação para projetos do BNDES, pois não se aplica. Selecione o programa. Vou utilizar como exemplo o atual Renovagro, que anteriormente era o BNDES ABC. A finalidade do crédito, sendo investimento fixo como construções de benfeitorias, reforma de pastagens, implantação e melhoramento do sistema de plantio direto na palha, deverá ser marcado infraestrutura básica, ainda que haja custeio associado. A fonte do recurso, BNDES, o porte do cliente, médio, e a forma de amortização, será anual, semestral ou quadrimestral, de acordo com os rendimentos do empreendimento. Salve as informações preenchidas e siga para o próximo quadro. Em elaboração e garantias, deverá ser informado se será objeto de financiamento a elaboração de projeto e assistência técnica, ou somente a elaboração de projeto, ou se não haverá remuneração financiada. Aqui destaco que o percentual de remuneração da assistência técnica é de livre negociação do consultor junto com o cliente. No entanto, é financiável o limite de 1,5%. Em valores da avaliação, será utilizado o resumo dos valores de avaliação que foram preenchidos naquela primeira etapa do projeto dissertativo. Verifique o total dos valores de avaliação da terra nua, da cobertura vegetal, benfeitorias e máquinas. Havendo no projeto previsão de benfeitorias e aquisição de máquinas, as benfeitorias orçadas e as máquinas orçadas deverão ser preenchidas aqui também. Essas informações são necessárias para cálculo de despesas com manutenção de máquinas e equipamentos e benfeitorias. Se houver novas garantias a serem vinculadas a essa operação, deverá ser preenchida a hipoteca e a alienação fiduciária ou pignoratícia pré-existente. Quando a garantia for uma hipoteca já vinculada à operação em si, ela será preenchida neste campo, pois trata-se de uma garantia vinculada em grau subsequente na operação, preenchendo o valor de avaliação do imóvel e o valor já comprometido nas operações em si, havendo do mesmo modo alienação fiduciária pré-existente vinculadas às operações em si, preencher aqui o valor dessas máquinas, equipamentos ou penhor. Ainda sobre as garantias vinculadas às operações em si, deverá ser informado o total das garantias hipotecárias vinculadas a essas operações, assim como o total da alienação fiduciária ou penhor. Salve as informações e siga para o preenchimento do próximo quadro. Aqui deverá ser preenchido o endividamento do cliente, tanto interno, ou seja, as operações existentes no Banco da Amazônia, quanto o externo, todos os contratos relacionados à atividade agropecuária existentes também em outras instituições financeiras. Preencha o contrato, a finalidade, o valor contratado e o saldo devedor atual. Caso seja uma operação que ainda esteja em liberação, preencha as parcelas ainda a liberar. Preencha o prazo total da operação, o período de carência, a taxa de juros, vencimento e a situação, se está em carência ou em amortização. Se esse contrato é junto ao Banco da Amazônia ou não, se deverá ser considerado para cálculos da garantia e se é uma operação contratada com recursos do FNO ou não. Utilizei como exemplo uma situação hipotética de um cliente que tenha duas operações em ser no Banco da Amazônia e uma operação de custeio agrícola no Banco do Brasil. Salve as informações e siga para o preenchimento do próximo quadro. Caso não abra a janela, selecione a opção através do menu, seguindo para o orçamento de aplicação. No orçamento de aplicação, deverá ser informadas as inversões fixas, as semifixas, o custeio associado, se tiver, e a assistência técnica aparecerá neste quadro de acordo com o informado em elaboração de projetos e assistência técnica. Se for informado que não há remuneração, essa informação será deletada. Caso seja incluída a verba de elaboração de projeto e assistência técnica, marcar a opção. O orçamento deverá ser preenchido de forma detalhada, contendo todos os insumos e serviços que visa-se o financiamento. Havendo mais de um imóvel objeto do crédito, o orçamento deverá ser separado por matrícula. Quanto à garantia, deve ser marcado X para aquelas inversões que não deverão incorporar a garantia final do projeto. Sobre as datas de liberação, quando for solicitado financiamento de verba de elaboração de projeto e assistência técnica, a liberação usualmente é feita em 3 parcelas, sendo a primeira parcela a liberação referente à elaboração do projeto. 6 meses após a liberação da primeira parcela, deverá ser apresentado um relatório de acompanhamento técnico feito pelo responsável técnico do projeto. Data quando ocorrerá o pagamento da segunda parcela da verba da assistência técnica. Passado mais 6 meses, deverá ser apresentado outro relatório de acompanhamento. Na ocasião, será pago o valor final da verba da assistência técnica. Quando financiada a assistência técnica, é necessário o acompanhamento
pelo mínimo de 1 ano, que seria o prazo de implantação do projeto. Quanto às inversões semifixas, o que são? São bens móveis ou imóveis, tais como matrizes e reprodutores bovinos, máquinas e equipamentos, veículos, caminhões, dentre outros. Para a aquisição de veículos e caminhões, deverá ser preenchidos os quadros acessórios. No caso de financiamento de veículo utilitário, preencher as especificações aqui e no caso de caminhão aqui. Salvar e essas informações irão aparecer aqui nas inversões semifixas. No caso de financiamento de rebanho, deverá ser preenchido a aba Pecuária, estoques existentes, aquisições rebanho A. Informar o preço de aquisição dos reprodutores e matrizes pleiteados, se for o caso, quando serão adquiridos, se no ano 1 ou 2, e a quantidade de animais a ser financiado. Especificar a raça e o padrão racial. Salve as informações e elas ficarão salvas também aqui nas inversões semifixas. Outras máquinas e equipamentos, como colheitadeira, plataforma de corte, pulverizador, trator, deverão ser preenchidos aqui nesta parte em amarelo. Se houver custeio associado ao projeto, preencher as informações de custeio aqui. Se for pleiteado custeio pecuário de recria e engorda associado ao investimento, do mesmo modo deverá ser preenchida a quantidade de aquisições dos animais na aba Pecuária, estoques existentes, aquisição do rebanho. Preencha o valor de aquisição do animal e a quantidade. Vou colocar aqui um exemplo: 100 cabeças. Veja que essa informação aparece aqui na aba Orçamento. Como não é a finalidade deste projeto modelo, vou apagar. Quanto à assistência técnica, preencha as datas de liberação. Na aba Pecuária, deverá ser informada todas as pastagens existentes no empreendimento, sejam elas pastagens formadas ou pastagens em formação. As pastagens formadas devem ser separadas em pastagens mecanizadas rotacionadas, mecanizada tradicional, a não mecanizada, que seria aquela pastagem ainda com tocos, e área de capineira. Se o cliente trabalhar também com confinamento, o confinamento deve ser informado aqui, informando a área licenciada, adotando-se o índice de suporte forrageiro autorizado na licença. Quanto às pastagens rotacionadas, se elas foram formadas há mais de 1 ano, deve ser informado neste campo. Alterando-se o suporte forrageiro, de acordo com o índice adotado no empreendimento, deve ser feita uma justificativa no projeto. Quanto à pastagem não tradicional, aqui entra, de fato, pastagens tradicionais manejadas em sistema extensivo, mas também as áreas de integração lavoura-pecuária, informe a área trabalhada nesse sistema. O índice de lotação padrão é 1,5, tanto para a pastagem tradicional como para a área de integração lavoura-pecuária. Esse índice de 1,5 UA por hectare para a área de integração lavoura-pecuária já foi conversado em outros alinhamentos com projetistas e ficou acordado esse índice, haja vista que, embora essas áreas de integração suportem uma maior quantidade de animais, elas ficam disponíveis por um curto período de tempo. Convencionou-se utilizar esse suporte de 1,5 UA por hectare para melhor adequação. Quanto às pastagens artificiais em formação, neste campo entrarão as pastagens que serão formadas através do projeto, ou seja, através do financiamento. Informe a área total objeto de financiamento, neste caso, recuperação de pastagem degradada. Informe se essa pastagem será implantada no ano 1 ou no ano 2. Quanto aos índices, o índice padrão deve ser mantido 1,5 por hectare, pois a baixa lotação no ano inicial é fundamental para o sucesso da implantação da nova gramínea. Após o primeiro ano de implantação da pastagem, automaticamente a planilha calculará o suporte forrageiro para esta área, o mesmo informado para o segundo ano em áreas de pastagem rotacionadas. Se o cliente possuir ainda pastagens nativas existentes nos imóveis, essas podem ser consideradas no suporte forrageiro. Para tanto, basta informar o tipo. Ainda na aba Pecuária, nós temos outras subabas que devem ser verificadas e preenchidas conforme o caso. Preenchemos inicialmente o suporte forrageiro, agora vamos seguir para estoque existente e aquisições. Neste campo deve ser informado os animais existentes no empreendimento. Preencher o quantitativo do rebanho, conforme informado pelo cliente ou conforme estiver descrito na ficha da relação do rebanho junto ao órgão de defesa sanitária do Estado. A distinção de rebanho A e rebanho B deve ser feita quando o cliente desenvolve atividade pecuária de corte e atividade pecuária de leite. Assim, pode haver a distinção
distinção do rebanho Nelore, por exemplo, o rebanho de aptidão de corte em rebanho A e o rebanho de aptidão leite em rebanho B. A distinção também pode ser feita quando o cliente trabalha com criação de animais para a formação de plantel e animais para abate. Assim, no rebanho A, pode-se deixar os animais de aptidão corte, que irão para abate, e no rebanho B, aqueles animais que são comercializados com a finalidade de formação de plantel, ou seja, animais registrados. Esses, usualmente, têm um valor de comercialização diferenciado. Mais abaixo, nós temos animais de recria e animais de engorda. Por que essa distinção, já que temos novilhos e temos garrotes e garrotas aqui em cima? Usualmente, estes campos destinam-se a fazer a distinção daqueles que foram financiados para essa destinação específica. Por exemplo, neste projeto, eu considerei que o cliente tem uma operação em SIR destinada a recria e engorda, onde ele financiou a aquisição de 1.200 garrotes. Por isso, esses animais foram informados aqui e não como garrotes aqui em cima. Em rebanho A, reforçando aquilo que já foi falado no orçamento, serão preenchidos os valores de aquisição dos animais. Se for financiado o quantitativo, a quantidade que será financiada, a raça e o padrão racial. Quando o cliente realiza, usualmente, aquisições de animais para recria e engorda, incluir o valor de aquisição aqui. Ou também, se realizar recria isolada ou engorda isolada, incluir o valor de aquisição dos animais aqui, pois na aba crítica poderá ser feita a inclusão dos animais anualmente, para ser considerado no fluxo. A mesma linha de raciocínio segue para aquisições de rebanho B. Seguindo, nós temos a aba comercialização. Preencha os preços de comercialização do rebanho A e do rebanho B, se tiver. No projeto, deverá ser apresentado a fonte de consulta dos valores apresentados. O Banco da Amazônia disponibiliza um levantamento técnico com os valores médios para cada categoria bovina. O consultor poderá solicitar junto à agência quais são as cotações. Caso o proponente trabalhe com atividade de pecuária leiteira, deverá ser preenchido essas informações adicionais, como o período de lactação das matrizes, a produção de leite, a relação leite-queijo, leite-manteiga, se ele produzir esses produtos. Em comercialização, deve ser informado tanto para rebanho A quanto para rebanho B quais são as principais categorias de bovinos comercializados. No caso em tela, eu considerei novilho e novilhas excedentes. Em custos de manejo e outros, deve ser atualizado o custo com conservação de pastagens rotacionadas, conservação de pastos tradicionais e o custo com vacinas, medicamentos e sais minerais. O levantamento deste custo também é realizado pelo banco. O consultor pode solicitar junto à agência os custos vigentes. Informar como é o sistema de reprodução adotado no empreendimento, tanto para rebanho A quanto para rebanho B. Se for o de monta natural, informar tradicional. Se for adotada inseminação artificial, informar IATF, FIV e outros. Atualizar o valor do salário mínimo vigente e o valor do ITR. Esses índices são usuais para cálculo dos encargos sociais e trabalhistas. Pedimos que não seja alterado. Em índices pecuários, nós temos alguns índices padrões conceituados na literatura e adotados pelo banco. Caso seja alterado algum índice padrão, deverá ser feita a justificativa no projeto. No meu projeto modelo, por exemplo, eu alterei o índice de natalidade de 70% para 82%. No meu projeto, eu faria a justificativa desta alteração, justificando que o índice de natalidade no imóvel do cliente é superior ao padrão de 70, pois é adotada a inseminação artificial por IATF. Os mesmos índices se repetem em índices pecuários do rebanho B. Finalizado o preenchimento e conferência de todos os índices desta aba pecuária bovina, siga para o próximo. Neste campo, dados da contratação, não se faz necessário você preencher o departamento e o número do contrato, pois essas informações serão incluídas pela análise do projeto. Mas informe a data prevista para a contratação e o mês de comercialização é calculado automaticamente com base na data informada. Salve a informação. Finalizado o preenchimento dos dados da contratação, vamos seguir para o preenchimento dos custos. Em custos fixos, deve ser informada a retirada anual feita pelo proponente do empreendimento. Somente não será informada essa despesa quando o cliente possuir outras fontes de renda. Incluir também os demais funcionários fixos. Neste caso, o detalhamento da mão de obra fixa deverá ser informado no projeto, as funções e a remuneração anual. Na planilha, não é necessário informar despesas de mão de obra junto com encargos sociais e trabalhistas, pois a planilha faz esse cálculo. Então, informe somente a despesa com o salário anual. Estes campos podem ser editados de acordo com a necessidade.
Em custos variáveis, deverá ser informado o custo com combustível e lubrificante, seguro, energia elétrica. Se o cliente trabalhar com inseminação artificial, deverá ser informada essa despesa também. Este custo é preenchido no ano 1 e pode ser replicado para os demais. Se o cliente trabalhar com o sistema de integração lavoura-pecuária, deverá ser informado o custo com a formação de pastagem no sistema ILP. Se o cliente trabalhar com atividade agrícola, deverá ser informado o custo anual necessário à formação da cultura trabalhada. No caso em tela, eu considerei que o cliente trabalha com cultivo de soja na safra e milho na safrinha. Quanto ao custo, tenho uma observação a fazer. Veja que para a soja eu considerei um custo de somente 7 milhões no ano 1 e 17 milhões no ano 2 e demais. Por quê? Porque o custeio para a soja foi parcialmente financiado. Assim, considerando que no ano corrente contratou um custeio de 10 milhões para custear parte de suas despesas de produção de soja, esse custo pode ser abatido aqui do ano 1, visando a não duplicidade destes custos. Mais para frente, vamos observar no quadro de fluxo a diferença. Do mesmo modo, incluir demais custos e despesas que o cliente lhe informar. Por exemplo, eu incluí aqui um custo de manutenção das fazendas e funcionários, que seriam as despesas com alimentação, produtos de limpeza, higiene, papelaria e etc. Finalizado o preenchimento da aba custos, seguimos para o preenchimento de outras receitas. Receitas de culturas agrícolas, piscicultura, suinocultura, dentre outras atividades, não são automaticamente calculados pela planilha ou alimentados em campos específicos, como é o caso da pecuária. Neste caso, tem que ser incluídas essas receitas à parte, apresentando no projeto a memória de cálculo das receitas consideradas. No caso em tela, eu considerei a produção de soja grão e milho grão. Aqui, para ficar melhor a visualização, eu recomendo que já seja informado qual a média de sacas por hectare auferida no empreendimento. Pode ser incluída, inclusive, uma fórmula para facilitar o cálculo. Por exemplo, no caso da soja grão, eu informei que a área plantada é de 3.930 hectares, vezes uma produção de 60 sacas por hectare, vezes a cotação atual de R$ 105,10 por saca. O mesmo foi feito para o milho. Eu considerei uma produção de 110 sacas por hectare, sendo cultivada uma área com milho safrinha de 3.930 hectares e uma cotação atual do milho de R$ 33,60 a saca. No projeto, sempre informar suas fontes de pesquisa, por exemplo, onde foi consultada a cotação. Do mesmo modo, para a definição do custo de produção da soja, do milho ou de qualquer outra cultura, deve ser informada o custo considerado. Para o milho, por exemplo, utilizei como fonte de consulta o site do IMEA, que é uma referência em pesquisa agropecuária no estado de Mato Grosso. Anexe ao projeto as fontes dos custos calculados. O custo de produção também pode ser solicitado junto à agência, já que semestralmente também é atualizado pelo Banco da Amazônia. Quanto aos custos da atividade pecuária, estes são calculados automaticamente pela planilha, com base nas informações preenchidas na aba Pecuária, Custos de manejo e outros. A planilha calcula o custo de conservação de pastagem rotacionada e tradicional, com base neste custo informado e considerando o suporte forrageiro informado nesta aba. Do mesmo modo, ela calcula o custo de vacinas, medicamentos, sais minerais para a manutenção do rebanho com base no estoque de rebanho existente, mais a previsão de aquisição, assim como faz a evolução do rebanho. Observe na aba Q custo os custos calculados pela planilha com base nas informações que preenchemos. Os custos com vacinas, medicamentos, sais minerais são variáveis ao longo do ano, pois a planilha calcula o custo com essa despesa de acordo com a evolução do rebanho. Retornando na aba de preenchimento dos custos, note que caso seja pleiteado no projeto o custeio associado para a pecuária, deverá ser preenchido nesta aba e nesta coluna o número 1. Assim, essa despesa será desconsiderada no ano 1, já que será financiada. Observe na aba Q custo. Veja que o custo com a manutenção do rebanho no ano 1 foi desconsiderada, já que, em teoria, será financiada através do projeto. O mesmo pode ser feito para a conservação de pastagem, caso seja objeto de financiamento. Vou retornar na aba Q custo, veja que foi anulado o custo com conservação de pastagens e vacinas, medicamentos e sais minerais. Como não é o objetivo deste projeto o financiamento desse custeio associado, vou deixar zerado. Quero ainda que seja observado que aqui na linha 43, nós temos a informação do
do custeio agropecuário financiado e a recria e engorda. De onde a planilha puxa essa informação? Ela puxa da aba endividamento, que foi preenchida. Então, no ano 1, temos uma despesa prevista de R$ 10.890.000, que se refere à amortização do custeio agrícola, que possui o prazo de 1 ano. Do mesmo modo, no ano 2, temos a previsão de amortização do contrato de recria e engorda, mais a aquisição de animais de recria e engorda que foram incluídos na crítica. E do ano 3 em diante, temos a previsão de aquisição dos animais incluídos na crítica, que vou mostrar a seguir. Preenchido os quadros de custo e receitas, deve-se então verificar se a proposta demonstrou viabilidade econômico-financeira. Para isso, verifique a aba crítica e fluxo. Essa verificação dos quadros acessórios e que serão anexos do projeto pode ser feita tanto correndo o menu nessa parte inferior, assim como no fluxo do projeto. Na análise crítica, deve ser informado o prazo proposto das inversões fixas e semifixas, conforme consta no projeto dissertativo, e assim como do custeio. Considerando que no meu projeto modelo eu estou propondo a aquisição de reprodutores e matrizes bovinos, a linha de crédito do BNDES Renovagro limita o prazo de financiamento para essas inversões em até 5 anos. Portanto, se nesse mesmo projeto fosse inserida a aquisição de um trator, esse trator teria esse mesmo prazo de inversão, já que não é possível dissociar essas inversões semifixas. A análise crítica mostra a relação custo-receita do projeto. Aqui verifica-se que está adequada de acordo com as condições da atividade. A relação serviço da dívida lucro operacional nos mostra quanto da disponibilidade líquida do empreendimento está sendo comprometida para amortizar as parcelas deste financiamento juntamente com as operações em si. O ideal é que esse percentual não seja superior a 70%. Neste caso, está adequado, subentendendo-se ainda que há uma boa disponibilidade financeira para o cliente, que poderá ser verificada no fluxo a seguir. Aqui na crítica temos um resumo das condições do projeto, como o valor a ser financiado, o saldo devedor das operações em si, o saldo devedor mais operação, que é a soma desses dois valores, quanto de recursos próprios o cliente terá que participar nesta operação, o ponto de nivelamento, com e sem redução de receita, as garantias a serem vinculadas. Se houvesse uma nova garantia pré-existente a vincular nesta operação, seria apresentada aqui, mas, no caso em tela, não informamos novas garantias, mas somente para simular. Se houvesse uma garantia hipotecária de R$ 10.000, o valor desta garantia seria demonstrado aqui na crítica. Considerando que as garantias deste projeto já se encontram vinculadas às operações em si, aqui temos a informação do valor total das garantias vinculadas a essas operações, que são exatamente a soma dos valores da garantia hipotecária e da alienação fiduciárias informadas no quadro Elaboração de Projeto e Garantias. Em total das garantias, é apresentado a soma das novas garantias a serem vinculadas, mais aquelas vinculadas às operações em si. Neste caso, se repetiu somente as vinculadas às operações em si, já que não temos novas garantias a serem vinculadas. As garantias incorporadas com o crédito são aquelas que serão vinculadas em garantia na formalização do crédito. Neste caso, são as matrizes e os reprodutores que serão financiados. Aqui nós temos algumas relações garantia-financiamento. De acordo com a linha de crédito, o Banco da Amazônia tem os percentuais que são aceitos. Para operações com recursos do BNDES, a relação da garantia operação final deverá ser de, no mínimo, 130%. E a inicial depende do porte do cliente. Mais abaixo, nós temos o índice de uso do suporte forrageiro. Este deve ser respeitado o limite de até 85%, podendo ser tolerado um pouco mais que 85% em até 2 anos do projeto, mas cuidado para não deixar esse índice superior a 85% no ano 1, quando o projeto prevê aquisições de animais, pois será necessário, neste caso, a adequação das quantidades de animais pleiteadas. Como eu havia falado anteriormente, se o cliente realiza aquisição de animais para recria e engorda ou recria ou engorda isolada, pode ser incluído na crítica a previsão de aquisição desses animais, mas é importante observar que sempre que for incluído a aquisição dos animais da crítica, o custo deve ser incluído na aba pecuária, aquisições do rebanho, o valor de aquisição desse animal. Caso esse custo não seja incluído, a planilha não vai calcular despesa de aquisição de animais, vai calcular somente receita, ficando a viabilidade do projeto mascarada. Vou demonstrar na aba fluxo. Note na aba fluxo que o custo de recria e engorda, que seria a aquisição das 1.200 cabeças anualmente, está lançada aqui. Se eu desconsidero esse custo de aquisição dos animais, esse custo é suprimido.
Porém, não há alteração na receita. A planilha suprimiu o custo, mas continua calculando a venda dos animais. Por outro lado, note que se eu tirar a aquisição dos animais, haverá uma redução na receita prevista de 46 milhões no ano 3, ficará somente 41 milhões. Assim, todas as aquisições e vendas informadas na aba crítica sensibilizam no fluxo da análise. Quanto ao descarte de novilhas, essa deve ser feita somente para equilibrar o suporte forrageiro. Por exemplo, foi necessário acrescentar o descarte de 300 novilhas para não extrapolar o suporte forrageiro no quinto ano. Deve ser evitado usar a opção de venda de novilhas excedentes como uma forma de saldar o déficit operacional. Concluída a verificação da crítica, observe o fluxo. Aqui temos a estimativa de capacidade de pagamento. Todas as receitas, você pode ver um detalhamento no quadro que vendas. Do mesmo modo, os custos estão detalhados no quadro que custo. Aqui nós temos um detalhamento dos custos relacionados ao endividamento, mas esses custos já estão dentro da linha 2. Deduzindo da receita o custo, temos o lucro operacional. Na linha 4, a planilha nos mostra o encargo financeiro desta operação, ou seja, deste projeto. E na linha 5, os encargos financeiros das operações informadas na aba endividamento. Na linha 6, temos o lucro tributável, o imposto de renda e na linha 8, o lucro líquido. Na 9, a depreciação calculada. Caso seja informado na crítica reinversão de lucro, aparecerá aqui o valor. Na linha 11, a disponibilidade bruta. Na linha 12, a amortização da operação. Lembrando que aqui seria o valor de amortização do principal e aqui em cima os encargos financeiros. Do mesmo modo, na linha 13, temos o valor de amortização das outras operações informadas na aba endividamento. Na linha 14, a planilha nos informa o resultado líquido, que se repete na linha 16, haja vista que não incluímos reinversão de lucro. Observe que a relação serviço da dívida lucro operacional mais depreciação, que consta aqui, é a mesma da crítica. Pode-se concluir que restará para o cliente uma boa disponibilidade líquida, mesmo após a amortização das parcelas desta operação. No projeto, se fará necessária a consulta de todos esses anexos. Aqui temos o detalhamento das inversões fixas, o semifixo. Se houvesse custeio, teríamos o detalhamento dos insumos aqui de custeio ou serviços. Na aba resumo, temos o total do valor do projeto que será financiado de acordo com a finalidade, se investimento fixo, semifixo e outras aplicações que aqui entram assistência técnica, o percentual de recursos próprios de acordo com essas finalidades e o percentual de participação do Banco da Amazônia através dos recursos do BNDES. Na aba que vendas pode ser verificado a comercialização dos bovinos de acordo com a evolução do rebanho, assim como a comercialização dos grãos, soja e milho, ao longo da vigência do projeto. Na aba que custo, o detalhamento de todos os custos, sejam aqueles informados manualmente, sejam os calculados pela planilha. Aqui eu destaco que a planilha calcula os encargos sociais e trabalhistas, verba para manutenção de benfeitorias, instalações e máquinas na ordem de 2,5%, verba de 10% como cálculo de depreciação, calculado com base no valor das máquinas informadas na aba Elaboração de Projeto e Assistência Técnica. O custo com mão de obra de manejo do rebanho, encargos sociais e trabalhistas, calculados sobre a mão de obra dos vaqueiros, conservação de pastagens, vacinas, medicamentos e sais minerais e aquisição de reprodutores, são calculados automaticamente com base nas informações preenchidas na aba pecuária. E o detalhamento dos outros custos informados manualmente na aba que custo. A planilha calcula também uma reserva técnica para o projeto, num percentual de 3%. Na aba área de uso, deverá ser incluído todos os imóveis que serão incluídos no projeto dissertativo, informar o nome do imóvel, a matrícula, a participação, se será suporte forrageiro, se aquele imóvel não participa, se é objeto do crédito mais garantia ou se somente garantia. Preencher a área de uso e a área de reserva legal. Se no estado onde será implantado o projeto exigir a apresentação de licenciamento ambiental e os imóveis já possuírem esse licenciamento, deverá ser preenchido nesta coluna a área licenciada. Do mesmo modo, se o imóvel
imóvel já tiver tido o CAR analisado e aprovado e emitida a licença e houver área a ser compensada, informar aqui. Sobre essa questão ambiental em análise de projeto do BNDES, destaco que o BNDES não aceita protocolos de licenciamento e nem protocolos de outorga d'água. Se o projeto prevê a instalação de alguma atividade que requer licenciamento, deverá ser apresentada a licença de fato, assim como a outorga d'água, se essa for necessária. Na aba Suporte Forrageiro, pode-se consultar a utilização do suporte. Observe que os 306 hectares objetos de reforma de pastagens degradadas entrou aqui no ano 1 como pastagem em formação. No ano 2, ela já entra para o cálculo de suporte forrageiro de pastagens com pelo menos 2 anos formada, ou seja, no suporte de 3 UA por hectare. Já no ano 3, ela já entra para o total das áreas de suporte forrageiro permanente no suporte de 4 UA por hectare. Temos aqui mais o percentual de utilização do suporte forrageiro, os índices, o rebanho de cria, onde você pode conferir a evolução do rebanho ano a ano, e também o rebanho de recria. Todos esses anexos da planilha Prodi Rural irão compor o projeto. Finalizado o preenchimento da planilha e confirmado que o pleito possui viabilidade, assim como o suporte forrageiro adequado, se for o caso, retomamos o preenchimento do projeto dissertativo. No item 2.2.1 deverá ser feita a caracterização do clima e dos aspectos geográficos do local onde se localiza o empreendimento. Informar sobre a disponibilidade dos recursos hídricos no imóvel e na região, se a atividade desenvolvida possui outorga d'água e se essa foi emitida pelo órgão público estadual ou federal. Fazer a caracterização do meio ambiente onde se localiza as propriedades em apreço. Descrever o bioma onde se localiza o imóvel, a existência de reserva legal e se essa está averbada, existência de áreas de preservação permanente, se há necessidade de planos de recomposição de áreas de reserva legal e APP, se foi necessária a formalização de termo de ajustamento de conduta, de unidades de conservação, de florestas públicas, descrever sobre as fontes de energia utilizadas no imóvel, se envolver construções que necessitam de uma grande demanda de energia elétrica, se essa foi solicitada junto à rede de distribuição de energia do Estado, falar sobre o transporte, como é a acessibilidade do empreendimento, trafegabilidade das estradas, internas e externas, se há alguma limitação de acesso até o empreendimento durante algum período do ano, se esse acesso é feito somente por via rodoviária ou também fluvial e assim em diante. Em armazenamento, informar se o imóvel beneficiado possui alguma unidade de estocagem ou se o município e regiões circunvizinhas dispõem de unidades de armazenamento. Meios de comunicação, descrever os meios de comunicação utilizados no imóvel beneficiado, se possui de telefonia fixa, celular, ou seja, quais são os meios de comunicação disponibilizados pelo cliente. Quanto à mão de obra, quero fazer uma observação importante quando se trata de financiamentos do BNDES. O roteiro de projeto solicita somente a informação da mão de obra atual, onde deve ser informado a função dos funcionários, a quantidade de funcionários e os salários. No entanto, em se tratando de financiamentos com recursos do BNDES, deverá ser incluído um outro quadro de mão de obra informando mão de obra futura, pois essa é uma informação solicitada nos protocolos dos projetos junto ao BNDES. Se com o financiamento não houver a criação de novos postos de trabalho, em situação futura deverá ser repetido os mesmos dados da situação atual. No item 2.3.1, deverá ser informado as receitas da produção agrícola do último triênio. A média dessa produtividade deverá ser considerada no projeto para aquela cultura. O mesmo deve ser feito para a pecuária. Em outras atividades, descrever as atividades não listadas anteriormente, por exemplo, piscicultura, suinocultura, avicultura e etc. No item 2.3.4, informar a classificação de porte do produtor. Para acessar a classificação do porte, acesse o site do BNDES. Para a classificação do porte do cliente, deverá ser consultado na declaração de imposto de renda do último exercício fiscal a renda declarada da atividade agropecuária quando for pessoa física, ou a ROB no demonstrativo de resultados do último exercício fiscal quando pessoa jurídica. De acordo com a receita apresentadas nos documentos que eu citei, você fará o enquadramento do porte do cliente, informando no projeto a classificação.
Lembrando que para o BNDES a pessoa física é equiparada à pessoa jurídica. Caso seja um projeto de implantação, será considerada a projeção anual de receita, levando-se em conta a capacidade total instalada. Em se tratando de grupo econômico ou condomínio, a classificação do porte deverá considerar a ROB consolidada do grupo, devendo-se incluir no processo todos os participantes do grupo. O item 3, mercado, deverá ser preenchido conforme essas orientações. Fazer a caracterização do mercado nacional ou regional de acordo com a demanda do produto, citando os principais fornecedores de insumos e compradores da produção. No item 4, projeto, repetir a finalidade do projeto conforme foi informado lá na proposta de financiamento. No item 4.2.1, deverá ser informado o valor e os prazos solicitados no projeto. Quanto ao valor total do projeto e o valor financiado, pode ser consultado na planilha preenchida previamente. Na planilha, a aba Resumo informa o valor total do projeto, o valor financiado pela instituição financeira e a contrapartida de recursos próprios do cliente. Informe o prazo proposto e os encargos financeiros dentro daqueles previstos na circular do programa pretendido, a periodicidade de pagamento, de acordo com os rendimentos do imóvel e as garantias oferecidas. Mais abaixo deverá ser preenchido os imóveis objetos de garantia e o penhor e ou alienação. Em financiamento do plano, informar o programa pretendido, a finalidade do projeto, o enquadramento dentro do programa, ou seja, qual é o empreendimento apoiável, quais serão os imóveis objetos do crédito, em nível de participação, informar de acordo com a fonte dos recursos, a participação, o percentual que se solicita financiamento, a contrapartida de recursos próprios, se houver, e o total. No item prazos, informar os prazos de acordo com a destinação, para inversões fixas, para semifixas, lembrando que no BNDES Renovagro, financiamento de matrizes e reprodutores, o prazo é limitado a 5 anos, deverá ser informado no projeto a fonte de recursos para contrapartidas de recursos próprios. Lembrando que em financiamentos com recursos do BNDES, desembolsos feitos antes do protocolo do projeto junto ao BNDES podem ser considerados somente como contrapartida de recursos próprios e não serão reembolsados. No cronograma de execução físico-financeiro e usos de fontes, deve ser discriminado todas as inversões, os insumos e serviços que se pretende financiar, o que já foi realizado, e a aplicação dos recursos mês a mês, informando o ano, se o ano corrente e os anos futuros, e o que será realizado mês a mês dentro do primeiro ano, que será o ano de instalação ou ampliação do projeto. Se houver liberações e anos subsequentes, também deverá ser informado. Quanto ao cronograma de reembolso do financiamento proposto, novamente eu lembro que será necessária a consulta à planilha PROGE Rural. Na aba Fluxo, é informado os encargos financeiros desta operação, mais a amortização do principal. Traga as informações da planilha para este quadro. O mesmo para as dívidas pré-existentes. Em técnicas e controles, deverá ser descrito como as atividades do empreendimento são desenvolvidas. Se o cliente cultiva soja na safra e milho da safrinha, por exemplo, deverá descrever quando são plantadas, como é esse plantio, se é no sistema de plantio direto ou convencional, como é feito o manejo cultural, as adubações, o controle de invasoras, se é empregado técnicas conservacionistas, se é utilizado o manejo integrado de pragas e etc. Na sequência, deverá ser incluído os quadros do demonstrativo de uso dos solos dos imóveis. Neste quadro, deverá ser informado a situação atual de exploração e após a implantação do projeto, como que essas áreas serão exploradas. Eu utilizei aqui como exemplo a mesma condição informada na planilha. Vamos supor que na Fazenda A, atualmente, o imóvel possua 306 hectares de pastagens formadas e, através deste projeto, o cliente quer converter essa área de cultivo agrícola em pastagens. Então, após a implantação do projeto, a totalidade da área será somente de pastagens formadas. As especificações podem ser editadas de acordo com a realidade do empreendimento. Anexo a esse quadro,
deverá ser incluído um mapa da propriedade. Quando ela for imóvel objeto do crédito, incluir o croquis projetado cadastrado no anexo socioambiental. Se for um imóvel que será somente suporte forrageiro, pode ser dado um print da área do croquis atual. Observar todas as recomendações solicitadas neste item. Deste modo, o projeto não será omisso e trará todas as informações necessárias para a análise. No item 4.3.2, informar se haverá algum impacto ambiental com a instalação do projeto. Também informar se haverá algum diferencial socioambiental, como a criação de novos postos de trabalho. Em engenharia, se o projeto prever instalações de benfeitorias ou de sistemas de irrigação, deverá ser apresentado os cálculos de dimensionamento, especificando também as metragens das benfeitorias, o padrão da construção e a finalidade a que se destinará. Se o projeto prevê aquisição de máquinas e equipamentos, deverá ser comprovada a sua necessidade. Esse quadro ele é autoexplicativo para você realizar o cálculo da necessidade de máquinas a adquirir. Para tanto, é só seguir as fórmulas indicadas no quadro. Do mesmo modo, se for solicitado no projeto a contratação de serviços de veículos ou veículos a adquirir, deverá ser apresentado os cálculos. Lembrando que, caso seja financiado construções civis, deverá ser anexado ao projeto as plantas, os orçamentos, as memórias de cálculos relativos a todas essas construções, assim como os layouts, plantas baixas, projetos acessórios, por exemplo, de prevenção de incêndio. Observar as seguintes recomendações de acordo com a finalidade do projeto. Para outras atividades pecuárias, como piscicultura, suinocultura, avicultura, deverá ser informado os índices zootécnicos adotados, as especificações de como aquela atividade é conduzida, as características físicas e químicas do solo, levantamento plano e altimétrico, se for o caso, densidade de estocagem, enfim, todos os dados necessários para compreender como aquela atividade é conduzida. Em investimentos futuros e reinvestimentos, informar outros investimentos previstos que não serão financiados através do projeto. No item 4.4.2, deverá ser feito um orçamento de custo operacional para cada cultura que o cliente desenvolva. Por exemplo, se for soja, deverá ser informado qual é a cultura e o rendimento esperado. E aqui, os custos considerados no projeto para compor aquele custo total que foi considerado no cálculo para custeio na planilha. Informar também a fonte da consulta. Do mesmo modo, para a atividade pecuária, deverá ser preenchido um quadro com as especificações dos custos considerados. No item 4.5.1, deverá ser informada a previsão de receitas. Não será necessário preencher um quadro por imóvel. Pode ser apresentado um quadro consolidado, contemplando todas as atividades. Lembrando que a planilha Proge Rural, previamente preenchida, já traz todas essas informações. Basta consultar a aba Que Custo. Será necessário somente fazer a especificação do preço unitário considerado, da área plantada e da unidade de produção adotada. Neste caso, foi sacas. Fazer a inclusão para atividade agrícola de todas as atividades agrícolas desenvolvidas no imóvel, para a atividade pecuária e de outras atividades. No item 4.5.2, é pedido para que seja preenchido a estrutura dos custos operacionais considerados no projeto. Novamente, para preencher esse quadro, basta consultar a planilha Proge Rural. Acesse a aba Que Custos e terá um detalhamento de todos os custos considerados no projeto. O item 4.5.3 pede para ser informado o fluxo de caixa, que também pode ser consultado na planilha Proge Rural na aba Fluxo. Como o foco deste tutorial é a elaboração de projetos com recursos do BNDES, seguindo o roteiro, antes de preencher os indicadores econômicos e financeiros e fazer a conclusão do seu projeto, deverá ser incluído os tópicos específicos solicitados de acordo com a finalidade do programa. Como eu utilizei como exemplo o Renovagro Recuperação, neste projeto eu teria que incluir o histórico de utilização da área do projeto, que falamos lá no início do tutorial, que é fazer a caracterização de como essa área foi explorada desde a sua aquisição até os dias atuais. E a inclusão de um outro item chamado Plano de Manejo Agropecuário, onde eu farei a caracterização de como essa área será explorada após a implantação do projeto, ano a ano, até a liquidação do financiamento. Faça suas considerações sobre os indicadores econômicos e financeiros e a conclusão sucinta e objetiva sobre a oportunidade do crédito e a viabilidade técnica e econômica do empreendimento. Concluído o projeto, deverá ser anexado o registro fotográfico da atividade produtiva e das áreas que será beneficiadas. Também poderão ser anexados
anexados outros documentos que julgar pertinentes, como orçamentos, a fonte de consultas de cotações, currículo do cliente, caso esse possua alguma formação técnica que esteja relacionado ao projeto desenvolvido, como por exemplo ser um engenheiro agrônomo, um veterinário e etc. Agradeço a atenção e bons negócios.